Boa tarde. Na edição de hoje a gente fala se a economia deve se recuperar com as vendas de fim de ano. Recebemos o economista Leonel Capete. Dezembro já chegou no comércio. Lojas do centro de Bauru já colocam produtos de Natal à venda. E na sessão da Câmara, vereadores discutem caso Lacom e votam contra a abertura de SEI. A sessão da Câmara desta segunda-feira foi movimentada. Os vereadores votaram o pedido de uma comissão especial de inquérito para apurar irregularidades no caso Lacom. Nem os membros da Comissão de Fiscalização e Controle, que fizeram um relatório sobre esse caso, entraram em acordo sobre a necessidade da SEI. Por 9 votos a 7, o processo foi arquivado. A sessão desta segunda-feira começou com a leitura do relatório da Comissão de Fiscalização e Controle sobre o caso Lacom. A empresa Lacom Engenharia venceu uma licitação de R$4 milhões para prestar serviços à Secretaria Municipal de Educação. O contrato foi prorrogado por 1 ano para atender outras pastas e, com isso, a Prefeitura expediu ordens de serviço que totalizaram R$12,5 milhões, mais do que o triplo do valor licitado. O problema é que, segundo a lei de licitações, os aditivos não poderiam ter passado de R$1 milhão, ou seja, 25% do valor inicialmente contratado. O relatório da comissão, então, concluiu que seria necessário aprofundar as investigações, mas isso só seria possível por meio da instauração de uma SEI. Foi aí que começaram as divergências, até mesmo entre os integrantes da Comissão de Fiscalização e Controle. Lima Júnior, um dos membros, usou a tribuna para defender a abertura da SEI. Temos várias irregularidades, só não vê quem não quer. O presidente Roque Ferreira também se posicionou favorável. Já Moisés Rossi, relator do caso, defendeu o arquivamento. Com o início da votação em plenário, por 9 votos a 7, o pedido de SEI foi arquivado. Eu acho que foi uma decisão madura, uma decisão consciente de um poder do município de Bauru que está consciente com seus deveres, com aquilo que deve fazer em prol do que é melhor para a cidade de Bauru. Ao não aprovar a SEI, a Câmara Municipal de Bauru não dá a oportunidade, inclusive ao Executivo, de clarificar as suas ações em relação ao uso das atas de registro de preço. Ficará eternamente uma sombra em relação à legalidade e à transparência desses contratos. Infelizmente, a base do governo achou por bem não fiscalizar o prefeito, não dar respostas para a sociedade, não aprofundar as investigações nesse contrato que poderia apontar as irregularidades e nós poderíamos ter exercido uma ação pedagógica para fazer o ajuste dos procedimentos dentro da administração que nós estamos vendo que estão precários em várias pastas. A votação da SEI foi marcada ainda pelo recuo de alguns vereadores. Carlinhos, do PS, tinha assinado o pedido de SEI, mas o retirou logo no início da sessão. Já Roberval Sakai, que é membro da Comissão de Fiscalização e Controle, tinha declarado ser favorável à instauração, mas na última hora votou contra. Chegamos à conclusão de que o próprio Ministério Público já está acompanhando esse processo. Então nós vamos aguardar, é melhor nós aguardarmos a posição do Ministério Público na nossa cidade. Já o líder do governo na Câmara acompanhou os trabalhos na comissão e votou a favor da SEI. Segundo ele, mesmo com o arquivamento, é preciso tirar uma lição do caso Lacom. O Tribunal de Contas já está analisando esse processo, no caso hoje, o processo da Lacom. O Ministério Público também tem esses documentos, então nós precisamos aguardar. Se a Câmara entendeu que não era o momento de abrir uma investigação interna, vamos aguardar o Judiciário, aguardar o Ministério Público para ver qual é a posição que eles vão ter. Além disso, como eu disse, o Tribunal de Contas já apontou algumas coisas. Acho que o que fica de lição para isso, o mais importante, é que os procedimentos que foram tomados de forma equivocada sejam extirpados e que daqui para frente a coisa seja feita da forma correta. Eu acho que essa é a grande lição e o grande legado que a gente pode ter. Em relação aos projetos que estavam na pauta da sessão de ontem, os vereadores aprovaram a proposta que prevê punição financeira para quem pichar muros em Bauru.
Nós mostramos aqui no Nesp Notícias que os pichadores têm feito estragos em casas e estabelecimentos por toda a cidade. O problema aumentou neste ano por causa de uma alteração na resolução da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que regulamenta este tipo de infração. A alteração não permitia mais que se aplicasse multa aos pichadores. Já o projeto do vereador Raul Gonçalves, do PV, aprovado ontem, prevê multa de 100 UFESP, o equivalente hoje a R$ 2.000. O valor pode aumentar se o dano patrimonial causado pela pichação for maior. A lei, segundo o vereador, vem somar a legislação que já existe. Na primeira vez que ela for pega, se ela for primária e quiser reparar o dano, não sabia que existia a multa, então ela pode ser perdoada se ela reparar o dano. Na segunda vez ela não tem chance de fazê-lo e a multa dobra. A multa dobra. Aquele comércio também que vender qualquer tipo de tinta para menores de 18 anos ou mesmo solventes, vão ter uma multa de 400 UFIR e poderão, na reincidência, ter o seu alvará cassado. Também aqueles indivíduos que descumprirem a lei não poderão participar de nenhum tipo de concurso público ou contrato público com o município de Bauru por 4 anos. Os vereadores também aprovaram ontem o projeto de lei que limita o aumento do IPTU para imóveis construídos neste ano. Outra matéria aprovada foi a que regulamenta as dimensões de hidrantes. O projeto, que cria cargos de coordenador de modalidade esportiva, foi adiado por 8 sessões. O assunto vai ser debatido numa audiência pública no dia 10 de dezembro. Foi adiado também por 3 sessões o projeto que cria o estudo de impacto de vizinhança. A ideia é dar mais tempo para a inclusão de sugestões no texto que será votado pelos vereadores. No próximo bloco, a gente fala da expectativa do comércio. Lojistas esperam dobrar as vendas com as festas de fim de ano. Voltamos já já. Voltamos com uma dica cultural. Começa amanhã a 20ª Mostra de Arte Sem Barreiras de Bauru. A abertura do evento será no Teatro Municipal, às 14h, e contará com a apresentação do coral Lar Escola Santa Luzia para cegos. A mostra integra o calendário oficial de eventos da cidade e é uma parceria do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de entidades que trabalham com pessoas com deficiência. Neste ano, a mostra oferece opções de dança, música, cinema e teatro. A programação vai até o dia 11 de novembro. Mais informações no site da Prefeitura. A Secretaria Municipal de Esportes abriu o cadastramento de voluntários para trabalhar nos Jogos Abertos, que serão realizados entre os dias 17 e 29 de novembro. Serão disponibilizadas cerca de 500 vagas para os interessados em trabalhar como voluntários nos Jogos Abertos. Eu converso agora com o secretário municipal de esportes, Roger Barudi, que nos dá mais detalhes. Roger, quem pode se inscrever? Olha, aqueles que tiverem acima de 18 anos poderá acessar o site da Prefeitura ou até mesmo o site dos Jogos, que é o www.jogosabertosdebauru 2014. Esperamos aí em torno de 500 voluntários, onde é impossível realizar os Jogos Abertos sem a ajuda desses voluntários, onde eles irão não só receber esses atletas, dirigentes, a população, indicar, orientar, enfim, é fundamental, e eu aproveito essa oportunidade de convocar a população de Bauru para estar aí se inscrevendo e participar desse grande evento que são os Jogos Abertos. Os voluntários também vão atuar nas praças esportivas. Em quais funções? Sim, eles vão ser treinados e distribuídos até mesmo pela logística onde moram, para facilitar essa locomoção dos voluntários. E o papel deles é estar recebendo, orientando não só os atletas que ali irão participar dos jogos, mas também a população, torcedores, e até mesmo na parte de limpeza, organizando e ligando sempre o comitê organizador com qualquer tipo de problema que estará passando pelas as praças esportivas. Muito obrigada pelas informações, e as inscrições vão até o início dos Jogos. Leire Bevilacqua para o Nesp Notícias.
Terça-feira ensolarada em todo o estado de São Paulo. Tem previsão de chuva só para o fim de semana. Veja os detalhes da previsão do tempo com informações do IPMET e do CPTEC. Uma massa de ar seco mantém o tempo estável em todo o estado de São Paulo. De quinta para sexta, áreas de instabilidade se aproximam e devem trazer chuvas a todas as regiões. Em Bauru, a umidade do ar agora é de apenas 15%. Os ventos sopram fracos, a 3 km por hora. Hoje a mínima foi de 15 graus e a máxima bateu em 32. Nesta quarta, a temperatura deve variar entre 17 e 32 graus. O assunto agora é economia. Este ano não tem sido fácil para o comércio de Bauru. Os lojistas reclamam que as vendas caíram 30% no período da Copa do Mundo. A expectativa agora é recuperar o faturamento com as festas de fim de ano. As lojas já estão em clima de Natal. O vermelho e o verde já predominam em algumas vitrines. No centro de Bauru, lojistas começam a expor produtos típicos de Natal. Ainda faltam praticamente 2 meses, mas alguns setores se antecipam, como as lojas de decoração. Afinal, só depois que elas começam a vender que o restante da cidade fica enfeitado. Esta loja tem um corredor inteiro só de produtos natalinos. Já são 1.200 itens, a maior parte de decoração. E eles começaram a chegar ao estoque em julho, logo depois da Copa do Mundo. Pressa? Não. Estratégia de vendas. Para conseguirmos os preços, que nós trabalhamos, nós fazemos uma programação já depois de março e para conseguir uns preços diferenciados. Se vocês deixassem para comprar agora os itens de Natal, o que ia acontecer? Já perderíamos muitas variedades, que seriam produtos que a gente não conseguiríamos achar mais, e o preço já não seria o mesmo, já seria um preço diferenciado, com mais ou menos uns 20% mais caro. Já prevendo a correria dos clientes, a equipe teve que ser reforçada. 10 temporários foram contratados. Oportunidade para a Ariana mostrar que é boa vendedora. Essa época é fácil, mas para a gente poder continuar, é preciso que a gente dê o melhor da gente para que a empresa possa se interessar no serviço da gente. Papais Noéis e bonecos de neve vão ganhar ainda mais espaço. As flores artificiais vão para o estoque assim que passar o dia de finados. Para a maior parte dos comerciantes, o Natal é a esperança de recuperação das vendas fracas da Copa do Mundo. Nós estamos com expectativa aí, certo? Que geralmente todo Natal praticamente ele dobra a venda do mês normal. Nós estamos passando por uma fase difícil, que teve Copa do Mundo, agora eleição, e todo mundo fica apreensivo. Então nós esperamos sim que dê uma melhorada no dezembro. Nesta outra loja, o estoque recebe produtos natalinos desde setembro. Bolas e enfeites para as árvores são os itens mais procurados. Aqui a venda é por atacado e os principais clientes são os outros lojistas. O nosso preço é bem reduzido, então a gente tem preço competitivo para eles comprarem da gente, venderem na loja deles, para terem um preço muito bom perante preço de São Paulo, de grandes redes, Depois do intervalo, a gente continua a falar se o comércio deve mesmo ter uma guinada agora no fim do ano. Recebemos o economista Leonel Capete. Voltamos daqui a pouco. A gente volta a falar sobre as vendas do comércio no Natal. Conversamos com o economista Leonel Capete. Leonel, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Boa tarde, obrigado a vocês pelo convite. Vimos aí na reportagem que o comércio já está com os itens de Natal à venda. A sensação é de que cada ano essa venda começa ainda mais cedo, Essa antecipação, ela se reflete nas vendas? O consumo também acaba sendo precoce desse tipo de item? Vamos lá, a ideia da antecipação é que quem chega na frente leva mais. Então, para o comércio, de uma forma geral, a intenção sempre é começar a vender antes, tá? E depois de passado o período, no caso aí que está chegando o Natal, que continue vendendo ainda por um bom tempo. Então, a ideia é do faturamento máximo, durante um período mais elástico, durante um período maior. Então, esse é o objetivo do varejista. Esses itens que são bem marcados, bem típicos, a ideia é ter o máximo de tempo possível em exposição, então. Isso, a ideia é fazer a gente comer os itens que são destinados para o Natal, começar a consumi-los, aí o consumidor vai lá no supermercado, por exemplo, com a família, aí o filho já quer
pegar panetone, já pensa em outras, em carnes, né? Então a ideia é da antecipação do consumo pelo consumidor. Não, a gente tem mostrado ao longo de todo o ano os lojistas reclamando bastante que as vendas estão menores em comparação ao ano anterior. Eles se queixaram bastante da Copa, quando o horário de funcionamento das lojas foi reduzido por causa dos jogos. E eles relatam uma queda de em torno de 30%. A Copa do Mundo foi o grande vilão ou essa queda ela é realmente um reflexo de um cenário maior de estagnação da nossa economia? A Copa do Mundo teve uma influência significativa, sim, né? Mas como você colocou, dentro desse contexto, né? A gente já vinha percebendo, notando e todo mundo percebendo no seu consumo do dia a dia uma inflação alta, né? Juros também elevados, então não estava fácil. A gente passou por um período, né, bem recente de liberação de crédito, né? Mas seguido na sequência de juros altos, inflação. Isso fez com que o consumidor comprasse menos, né? A Copa do Mundo realmente fez com que as pessoas nos dias dos jogos se programassem para assistir o evento, né? E deixasse de comprar os itens que normalmente o comércio recebe visita durante o dia, um dia normal. Roupa, né? Calçado, esse tipo de item, né? Esses itens foram mais prejudicados, né? No ramo de alimentação tem uma venda, um aumento de venda natural por conta de ser um momento também de confraternização, né? Mas deixar de vender depois do almoço, isso daí teve um reflexo muito grande. Em cidades maiores, onde o fluxo de trânsito é mais intenso, né? Foi percebido que o consumidor ia embora para casa antes, ele era liberado antes do seu trabalho e ele já direcionava para sua casa. Então aqui, se a gente saía em torno de 3 horas da tarde, né, em cidade como São Paulo, em torno de 1 hora da tarde, 1h30, já tinham sido liberados. E esse cenário maior de estagnação, como que ele teve impacto no comércio? Você já deu algumas pistas, né? A gente viveu um período de grande incentivo ao consumo e aí as pessoas acabaram se endividando muito, por isso elas estão comprando menos? Esse endividamento que nós comentamos é referente a consumo de bens duráveis, por exemplo. Então, esses consumidores acabaram, além das suas contas normais, né, de aluguel, telefone, né, pagamento de água, luz, contraindo dívidas na aquisição de um imóvel, na aquisição de um veículo, né, e essas contas têm que ser mensalmente honradas, né? Para fazer um ajuste do que ele ganha com o que ele gasta, ele acaba tendo que destinar esse ajuste para o consumo, que é algo mais fácil de flexibilizar, né? Aí reflete no consumo mesmo, né, dos itens ao buscar lá no supermercado, né, no varejo de modo geral. Logo, logo as pessoas já começam a receber o 13º, né, Leonel? E esse 13º, ele acaba sendo injetado no comércio ou as pessoas devem segurar esse dinheiro, quitar algumas dívidas? O que você indica? Normalmente tem um consumo, um aumento de consumo por parte dos consumidores que é natural, né? Dinheiro disponível ele acaba destinando para presentes, aí entra aí Natal, confraternização, enfim. Ele acaba gastando mesmo, né? Mas a mídia, de modo geral, tem incentivado esses consumidores a fazer um planejamento, né? A grande dica disso tudo é fazer um planejamento. Faça ali, né, em algumas anotações o que tem de conta para o começo do ano, né? Então você vai perceber que tem matrícula da escola do filho, né, rematrícula da escola, mensalidade, IPTU, IPVA. Então são algumas contas que no começo do ano tem uma importância muito grande, né? Então a dica é se planeje, né? Veja o que vai impactar nas suas despesas no começo do ano. E eu que falo começo do ano, nos 4 primeiros meses do ano que acabam sendo os principais, né? E veja o que sobra para gastar. Aí você tem a opção de ou consumir ou poupar, né? E vai da consciência do consumidor. Tem um fenômeno, até queria que você confirmasse se está crescendo ou não, que as pessoas elas acabam esperando o Natal passar, essas festas, porque sabem que os preços vão cair, né? Tem as grandes liquidações. Isso daí a gente até comenta que o Black Friday dos Estados Unidos agora acontece o ano inteiro, né? Então as pessoas já perceberam, né, que os itens de época, né, itens de época, de estação, né, vai chegando próximo do final desse período, então pós-Natal, por exemplo, né, quem tem estoque precisa desovar.
né? Porque é dinheiro que está parado, né? Então ele tem que fazer o dinheiro dele girar e para isso daí ele, muitas vezes lá as lojas, né, vão lançar a mão de fazer descontos, né? Então a busca pelos preços baixos com certeza faz com que dê uma segurada no consumo no final do ano, sim. Leonel, para a gente concluir, o ano que vem, o que a gente pode esperar em termos de economia, em relação ao comércio? Vai ser um ano, a projeção é que seja um ano ainda mais difícil? Olha, isso daí são comentários de vários especialistas, né? A meta agora para o final e começo do ano é conter a inflação, né? E reduzir taxa de juros, né? Isso daí vem atrelado à restrição ao consumo. Então, que o comércio acredite, né, que depois do segundo semestre de 2015 é que vai retomar o crescimento econômico. Tá certo. Muito obrigada por sua participação. Obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. E antes de encerrarmos, uma dica gastronômica. O Senac recebe amanhã a etapa de Bauru do Festival Sabor de São Paulo. O evento, criado pela Secretaria de Turismo do Estado, tem por objetivo conhecer os pratos mais tradicionais da cozinha paulista, tanto do interior quanto da capital. 10 receitas da região participam da etapa de Bauru, que irá definir 4 pratos para a grande final. A degustação no Senac começa às 5 da tarde e custa R$10. Quem comparecer ao evento vai poder saborear pratos salgados e doces. A escolha dos melhores de todo o estado será realizada nos dias 22 e 23 de novembro, lá em São Paulo. O Unesp Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens dessa edição, é só acessar o nosso site. Voltamos amanhã às 5h30 da tarde. Tchau! Thank you.